Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, juntos estaremos lendo essa história. Eu quero que você leia comigo, por favor, até o versículo 62. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, ó Pedrão negando lá, mulher, não conheço. Versículo 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também estava com ele, tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Versículo 59. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: E antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor Deus, eu te peço a revelação do Espírito Santo, a unção que vem dos céus, para que a palavra que vai ser entregue a todos nós, a palavra derramada sobre a igreja, venha do Senhor. Seja uma palavra, meu Pai, de revelação para a vida de cada um aqui que ouve, para que saia daqui de uma maneira diferente do que entrou, de uma maneira muito mais madura, muito mais cheio de alimento, cheio do poder, da graça, da alegria que existe no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis sentar. A última canção nós cantamos assim, ó: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nós, muitas vezes como igreja, nos esquecemos da dependência do Espírito Santo, de depender dele, sabe? O ser humano como social, que é o ser humano como indivíduo dentro de uma sociedade, ele busca independência todos os dias da vida. Gente, é incrível como a Rebeca tem apenas 9 meses e já quer fazer coisa sozinha. Você põe ela deitada, toma banho na banheira, ela já não toma mais banho deitada. Ela não quer deitar, eu quero sentar e acabou. Lava meu cabelo assim. A gente desde bebê quer independência, e fala se você não quer. A independência financeira, a independência emocional, a independência de todas as áreas, é ou não é? Você quer independência na saúde para poder fazer o que quer, a hora que quer, não é assim a vida? Mas a gente precisa aprender que no mundo espiritual nós nunca podemos ser independentes, mas devemos ser dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque sem Deus a gente não pode nada. Tem um versículo da palavra que diz assim: sem Ele nada podeis fazer. Sabe, a palavra diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Então por que a gente insiste em querer fazer as coisas sem Ele? Será que você tomou uma decisão já nesse começo de ano, está completando daqui a algumas horas, exatamente uma semana de 2021. Será que você já tomou alguma decisão sem orar, sem falar com Ele, sem pedir a orientação e a bênção dEle? Para que isso? Tem irmãos que já no radicalismo que a religiosidade até traz, mas eu entendo até como uma forma de respeito e de demonstrar submissão, inclusive à orientação de Deus, pede bênção para tudo para o pastor. Já viu isso?
Pastor, o que você acha de eu ir naquele lugar? Pastor, o que você acha de eu fazer isso? Pastor, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E pede a benção. Quem já viu pessoa assim? Eu acho bonito a expressão de respeito, a expressão de dependência. Só que muitas pessoas ficam dependendo do pastor. E quem disse que o Evangelho veio e Jesus veio para ensinar a gente a depender de pastores? Você pode usar a figura do pastor como alguém a qual, representando o mundo espiritual, a paternidade espiritual, você pede a bênção, pede a oração, pede a cobertura. Mas preste atenção, meu irmão, quem realmente tem que abençoar todas as decisões da tua vida é Deus. Até porque o pastor, a pastora, o líder de célula, o discipulador, vai estar com você em alguns momentos, mas não em todos. Muito menos aquele momento que você mais precisa. Sabe aquele momento no serviço, aquele momento que você tem que tomar uma atitude, uma escolha que vai interferir na tua vida? Será que você tem perguntado para Deus e falado para Ele assim: o que eu faço, Senhor? Preste atenção, irmão. Eu só estou na introdução da mensagem, estou acabando a introdução dela. Será que temos consultado a Deus e falado para Ele: eu preciso de Ti, Senhor? Para Ele nos encher, nos capacitar e nos orientar? Ah, pastor, eu quero fazer as coisas sozinho, o mérito é meu, eu sei o que eu faço. Amado, essa independência espiritual acaba denigrindo a nossa história, acaba impedindo o sucesso da nossa vida. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus vai prevalecer sobre os nossos planos. Provérbios 19, 21 diz, quem lembra? Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor vai. Então não adianta você lutar contra o propósito de Deus. Ou você anda de acordo com o propósito de Deus, ou você não vai conseguir concluir os teus projetos. E essa mensagem vem a calhar em começo de 2021, porque quantas decisões temos que tomar? 2020 você tomou muitas decisões. Sabe as que foi melhor tomada? Aquelas que você até achou loucura, aquelas que até doeu teu coração, aquelas que até te deu aflição de tomar, mas que Deus estava na direção e no controle. Você entende isso? Agora, o que tudo isso tem a ver com a leitura que a gente fez de Pedro? E agora eu começo a mensagem de hoje. Porque a falta da presença do Espírito não só nos faz tomar atitudes erradas, como mais que isso, nos impede de tomar atitudes. Eu vou repetir de uma maneira mais fácil, preste atenção. Falta da presença do Espírito nas nossas vidas não só nos faz tomar atitudes erradas, como também nos faz ficar de uma maneira covarde e não tomar as atitudes necessárias. Um homem na palavra chamado Pedro, que você conhece, se eu falar assim, quem foi Pedro? Eu creio que a maioria vai lembrar de várias passagens da vida de Pedro. Se eu perguntar assim, Pedro foi bom, o que você responderia? Pedro foi um cara especial? Fez a diferença na igreja? Lógico. A igreja que acredita no papado, apesar de não ser bíblico, ela sugere que Pedro seria o primeiro papa, apesar de que o termo do papado, a gente já pregou sobre isso, foi nascer e existir muitos anos depois, 500 anos depois, 600 anos depois, foi quando começou a ideia do papado, então muito depois de Pedro. Mas a igreja acredita que Pedro foi um dos principais precursores da igreja primitiva. Pedro foi aquele que carregou a igreja. Se Paulo foi aquele que disseminou e ensinou os gentios, Pedro foi aquele que sustentou no meio dos discípulos judeus a ideia da igreja. Pedro foi o cara, só que ele só foi o cara
depois que o Espírito Santo estava sobre ele. Porque antes disso, nós lemos aí, né, em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, que Jesus, é aquele momento que Jesus estava preso, prenderam Jesus, lá no versículo 54, levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia a distância. Pedro seguia a distância. Sabe o que está cheio de irmãos, infelizmente, dentro das igrejas? E esses irmãos, meus queridos, vão uma hora ou outra, pertinho, negar o Senhor. Aqueles irmãos que ficam acompanhando Jesus à distância. Preste atenção, ou você deixa o Espírito entrar dentro de você e muda totalmente a tua vida, ou não adianta ficar acompanhando Jesus à distância, sabendo que Ele é o mestre, sabendo que Ele é top, e ficar observando a palavra apenas pela internet, ouvindo as palavras do pastor, apenas acompanhando os cultos mais ou menos. Eu leio a Bíblia, eu acredito em Cristo. Não adianta acompanhar a distância, porque mesmo que você foi ensinado por Cristo, quando você está à distância e vem a provação, você perde. Diz a palavra que chegaram e viram Pedro acompanhando a distância de Jesus, e chegou para ele e perguntou assim, olha lá, no versículo 56, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele. Se você perceber, o erro já começou no versículo 55, aonde acenderam um fogo no meio do pátio, sentaram ao redor dele, Pedro sentou com eles. Espera aí, o povo que estava crucificando Jesus, o povo que estava aplaudindo a crucificação, fez uma fogueira e sentou em volta. Onde Pedro estava? O Pedro que estava longe de Jesus, sentou no meio da roda dos escarnecedores. Aí quando veio a pressão, né? Você não estava com ele? Eu? Tá louca? Quem é Jesus? E depois no versículo 58, um homem disse, você também é um deles? Ó Pedro de novo, eu não sou não. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, este homem estava com ele, pois também é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei o que você está falando. Olha que situação. Você não é crente, foi quinta-feira na igreja, estava lá orando, chorando. Você não é dizimista, ofertante, você ajuda lá na igreja? Que você pediu oração para o pastor, para abençoar o teu relacionamento, para abençoar as suas coisas? Que você foi pedir orientação de Deus? Você é doido de tomar essas atitudes, só porque Cristo quer que você faça isso? Você é doido de deixar algo por causa de Cristo, da igreja? Olha os ataques. Aí tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa Pedro antes e Pedro depois do Espírito. O Pedro antes, meu irmão, é aquele que seguia Jesus de longe, é aquele que sentava na roda dos escarnecedores, e é aquele que, quando foi consultado, negou Jesus. Aí você vê que o galo cantou, a profecia que Jesus tinha falado, que ele iria negar 3 vezes antes do galo cantar, aconteceu. Pedro olhou para Jesus, Jesus lá arrebentado olhou para Pedro. Isso que é estar no controle da situação, né, irmão? Jesus lá sendo aprisionado, morrendo, olhou para Pedro e deu só uma olhada assim, falei? Quem está com Cristo, meu irmão, não é surpreendido nem por crise. Sabe por quê? Porque sabe que no mundo teríamos aflições, mas quem está com Cristo, no meio da crise se alegra, porque sabe que podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Uma irmã essa semana me mandou várias mensagens de madrugada, com o coração apertado, falando, pastor, estão zombando do meu Deus, pastor, falaram para mim, cadê o seu Deus, porque você está aí com lutas, tantos problemas, cadê o seu Deus, você não vai na igreja? Pastor, eu não sabia o que responder, fiquei com o coração assim, porque falaram para mim, como você serve a Deus e está cheio de problema? Eu falei para a irmã assim num áudio, irmã, preste atenção, eu e a pastora juntos mandamos mensagem para ela, irmã, preste atenção, nenhuma vez Jesus disse, ou Deus disse, que nesse mundo seria só coisa boa. Pelo contrário, teríamos aflições, teríamos problemas, mas pode ter bom ânimo, porque Ele venceu, e com o Espírito Santo,
também podemos vencer. Quando Pedro viu a olhadinha de Jesus, diz que ele chorou amargamente. Sabe por quê? Porque quem não toma a atitude que devia tomar, quem está no lugar errado, na hora errada e fazendo as coisas erradas, sabe o que acontece com ele? Ele se arrepende dolorosamente. Por que não fez aquilo? Você tem uma escolha aqui hoje. Terminar 2021 mais uma vez sem alcançar resultado na tua vida espiritual e toda a tua vida, sem alcançar nenhum projeto de vida, e chorar amargamente depois. Não, eu não estou falando de choro com lágrimas, mas eu falo de coração, sabe, doído, sofrido, porque não alcançou os resultados, porque poderia estar servindo a Deus, porque poderia ter ganhado almas, porque poderia ter feito uma história diferente, porque poderia ter alcançado alguma coisa e não alcançou. Ou você pode fazer o que aconteceu depois. Você sabe o que está escrito lá em Atos capítulo 1, põe para mim, Atos capítulo 1 versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Preste atenção: recebereis poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. É muito lindo isso aí. Primeiro, o poder vem do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo vai vir sobre nós. E terceiro, quando o Espírito Santo vem e nos enchemos de poder, inevitavelmente seremos testemunhas de Cristo. Hoje mais cedo uma pessoa falou para mim: pastor, eu vou arrastar todo mundo da minha família, do meu serviço, para estar comigo lá na igreja. Sabe o que é lindo nessa frase? É o seguinte: eu serei testemunha de que Cristo é bom, de que a luz de Cristo está naquele lugar e que não tem outro caminho. Eu serei testemunha. Essa história de gente que quer ser cristão, recebeu o Espírito Santo, mas não abre a boca para ganhar almas, mas não faz a diferença, mas toma as atitudes do coração dele e não deixa Deus orientar e direcionar, essa pessoa está por fora. Essa pessoa não está cheia do Espírito, porque a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vem, ser-me-eis testemunha. Seremos testemunha quando o poder do Espírito vier. Você entende isso? Aí onde volta Pedro? Lá em Atos capítulo 2, no versículo 1, a gente começa a ler, né? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 5: e em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Aí a gente vê já que começa a chegar nesses habitantes, o poder do Espírito. Então assim, o falar em línguas, as línguas diferentes, olha lá, começou a chegar, e uma multidão que estava confusa com o que estava acontecendo, começou a se aproximar. Versículo 6: e quando aquele som correu, juntou-se uma multidão. Versículo 7, pode pular para o 7. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8: e como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? 9: partos, medos, elasmias. Aqui está falando que todo mundo estava ouvindo a mensagem. Versículo 10, pode ir no 11,
todo mundo da Cirene, do Egito, setenses, árabes, todos ouviam. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Aí chega o versículo 14, vai lá no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O Pedro que lá em Lucas, que nós lemos, estava medroso e negando Jesus, agora, após a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele teve uma ousadia, uma coragem. Quem já ouviu a palavra entusiasmo? A raiz dessa palavra é exatamente Deus dentro da gente, é um poder sobrenatural, é algo que nos dá ousadia, é algo que nos dá fogo, para fazer o que antes não faríamos. Sabe o que muda na tua vida? A tua atitude. E sabe como você consegue tomar atitude que em 2020 você não tomou? Quando Deus habitar dentro de você. Quando Deus te enche, você faz o que antes você não fazia. Você quer se libertar de vício? Não conseguiu 2020? 2021 você pôs em projeto, mas já está pensando em desistir ou nem começou? Chegou a hora de você tomar atitudes cheio de Deus, fazer o que antes você não teria coragem. O mesmo Pedro que falou, eu não sei quem é, para aquele povo, estava agora na frente de muita gente que você viu ali, pregando em alto bom tom, Jesus Cristo. A partir do versículo 14, até o último versículo de Atos capítulo 2, é a pregação de Pedro. É Pedro falando para o povo, vocês crucificaram Jesus, mas Jesus morreu na cruz para salvar vocês, e vocês que creem podem ser batizados agora. A palavra diz que mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus e se batizaram naquele dia. Será que se Pedro tivesse coragem, lá naquela fogueira, e em vez de calar sua boca e entrar na onda deles, tivesse se levantado cheio do Espírito naquele dia, ele não teria ganho almas lá? Quantas vezes você já esteve no meio da fogueira, em volta da fogueira? Quantas vezes você já esteve no meio da roda? Às vezes a roda é até de circunstância, sabe? Eu poderia levar essa mensagem só para o evangelismo, mas eu não quero que você se limite a isso. Nós estamos vindo do encerramento da nossa série de mensagens do Projeto de Vida. Estamos começando a primeira quinta-feira de 2021, e tem gente que não tomou a atitude que tinha que tomar. Terminou 2020, você continua com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, e fala assim, mas como? Da onde vai vir força para mudar? Eu até queria mudar. Você acha, pastor, que eu não queria sentir mais vontade de ler a Bíblia do que de assistir série? Você acha que eu não queria, pastor, sentir amor pela obra, pelas pessoas, em vez de ter esse ódio, essa mágoa no coração? Você acha que eu não queria, pastor, falar palavras lindas em vez de palavras torpes? Eu queria viver para Cristo em vez de ser preso num vício? Você não tem que queria, você tem que querer. E se você quiser, o Espírito Santo pode te encher e você fazer o que antes você não fazia, você tomar atitude que antes não conseguia tomar, você fazer de 2021 o melhor ano da tua vida mesmo. Não enterra teus projetos, não desista dos teus sonhos. Mas que Pedro fantástico! O Pedro antes de Atos 2 era o medroso. É o Pedro que falou, Jesus, ora para minha sogra que ela está doente. O Pedro que estava pedindo para Jesus olhar para a sogra que estava doente, no primeiro versículo de Atos 3, ele já começa fazendo, põe no Atos 3:1, ele estava entrando com, Pedro e João subiam juntos do templo na hora da oração a nona,
e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, estava doente, na porta do templo e mendigava, pedia dinheiro para todo mundo que entrava. E aí você vê no versículo 3, que Pedro e João, quando viram que ele estava pedindo esmola para ele, no versículo 4, fitou os olhos e disse: olha para nós. E olha a resposta do versículo 5, não, versículo 6, pode pôr lá. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O Pedro de antigamente ia entrar dentro do templo e deixar o coxo lá. O Pedro de antigamente capaz que ia reclamar que estava sem dinheiro. Você do ano passado talvez ia ficar quieto. Você do ano passado talvez ia aceitar a situação. Você do ano passado talvez ia passar despercebido ou entrar na rodinha. Mas o Pedro de hoje, o você de depois do Espírito Santo, o Pedro do depois de Pentecoste, ele viu um coxo e falava: levanta, vamos andar. O Pedro de antigamente pedia para Jesus curar a sogra. O Pedro de antigamente chegava e falava assim: Jesus, quem lembra daquela passagem onde ele falou para Jesus: Jesus, você não vai ser preso não, eu não vou deixar você ser preso não. Aí Jesus falou: fica quieto, Satanás, cala a boca, sai de mim. Chamou ele de Satanás. Falou: olha as coisas que você fala, Pedro. Jesus falou para ele: você está fora do projeto, você está fora do propósito. Porque para quem está fora da orientação do Espírito, ele acha que quem está cheio do Espírito faz é loucura. Hoje eu estava testemunhando sobre quando eu e a pastora casamos. Fala assim: mas que loucura que nós tivemos, hein? A pastora casou, ela tinha 17 anos e meio. Não tivemos relação, não casamos no sufoco da pressão, da circunstância social, da família, sei lá o que for. Não. Nós simplesmente entendemos que Deus tinha um propósito e queria aquilo para nós naquele momento. E veio uma força, uma ousadia, que nós fizemos coisas que hoje eu falo: nós era maluco. Eu na época falei assim: eu pedi transferência do meu serviço de Ribeirão para Araraquara, e eu lembro que na época eu falei assim, que se não me transferisse até um mês antes, eu falei com Deus e falei para ela, e ela aceitou. Eu peço demissão e a gente casa, mora junto em Araraquara, e depois eu arrumo um emprego. Olha o que é isso. É umas coisas doidas. Uma semana antes a gente ainda não tinha onde morar. Aluguei uma kitnet uma semana antes do casamento. Talvez você possa falar assim: mas vocês são loucos, vocês não batem bem não, vai acabar com a vida. Estamos aqui, graças a Deus. Graças a isso nós já temos 2 filhos, estamos juntos no ministério, juntos nós estudamos a palavra, estudamos o ITQ, nos formamos para ser pastores, começamos o ministério, hoje temos muitos anos de experiência por causa disso. Começamos lá atrás, era o que Deus queria. E financeiramente não foi difícil? Vamos esperar a estabilidade financeira, sabe, meu irmão? Enquanto você fica esperando as coisas andar conforme a tua vontade, a tua sabedoria, Deus está lá falando assim: eu quero fazer milagre na tua vida, só confia em mim, segue minha orientação, porque você vai fazer umas coisas loucas, mas eu vou te abençoar, eu vou estar contigo. A sabedoria humana ia mandar Pedro calar a boca. Pedro, fica quieto, não fica curando os outros não e falando de Jesus não, você está entrando num templo judeu. Sabia que era um templo judeu? Eles adoravam a Deus, mas não adoravam Jesus. Tem gente que hoje que não vai na igreja, sai da igreja porque o pastor não é bom. Meu irmão, isso é desculpa para desigrejado que quer ficar longe da igreja, porque os irmãos e o pastor não é bom. Pedro e João, depois da vinda do Espírito Santo, depois de conhecer Jesus e Jesus ir embora, Pedro e João foram no templo orar, templo judeu, onde não falava de Jesus, onde os líderes da igreja perseguiam Pedro. Mas Pedro não deixava de ser quem ele era. Pregou sem medo, sabe o que aconteceu? Foi preso, apanhou com João. E lá no versículo 4, põe para mim, versículo 4, versículo 19, olha a resposta de Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 19, olha a resposta de Pedro quando falaram: cala a boca, hein, Pedro, não é para falar mais de Jesus não. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos ante as vós do que a Deus. Olha o versículo 20:
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Senhor veio aqui hoje, eu já vou encerrar a mensagem, simplesmente para tirar o teu medo, te fazer buscar mais o Espírito Santo para tomar as atitudes necessárias para mudar a tua vida. Tem que falar de Jesus mesmo, tem que fazer loucura, tem que convidar as pessoas, tem que tomar atitude, meu irmão. Você não começou ainda o jejum, você não começou ainda o regime, você quer ganhar a tua família, mas não está jejuando por elas. Ah, eu nunca fiz isso, precisa disso, meu irmão, mas precisa a tua família ser salva? Ah, mas na Bíblia não está falando nada, não é da Bíblia. Olha, a Bíblia é um livro de princípios, aonde nos dá os parâmetros para saber se estamos realmente ouvindo a voz de Deus ou não. Mas tem coisas que Deus fala só para você. A tua vida tem que ser pautada do que Deus orienta você. Você vai fazer coisas diferentes dos outros, porque enquanto todo mundo faz as mesmas coisas, terão os mesmos resultados. Mas tem gente que quer algo a mais para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro. E se você é esse que quer algo mais, começa a fazer o algo mais que Deus pede para você. Se Deus pede para você fazer uma loucura que ninguém vai entender, é porque você vai viver milagres, vai viver promessas, vai viver propósitos que Deus só tem para você. Enquanto você fizer o padrãozinho bíblico, desculpa falar assim, parece até um pouco de, mas falar a verdade, irmão, enquanto tem gente que fica buscando o que é para fazer o padrão, tem aqueles que querem ser os notáveis. Deus está chacoalhando pessoas aqui hoje. Deus está falando assim, ó, o meu Espírito Santo nunca entra na pessoa, para a pessoa passar despercebida, ou viver uma vida natural, mas eu só derramo o meu Espírito, para aqueles que querem viver uma vida sobrenatural. O Espírito Santo chama para viver uma vida sobrenatural, e para isso, você vai ter que ter coragem, de falar o que Pedro falou no versículo 19, vale mais obedecer aos homens, ou obedecer a Deus? Vale obedecer a Deus. Nós não vamos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Quem está sendo abençoado? E a última passagem que eu quero citar também do livro de Atos, abra comigo por favor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Quero viver algo novo. Não, é o 12. Abra comigo no 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. No versículo 3: vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era o dia dos ázimos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo. Enfim, Pedro, pois, era guardado na prisão, no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aí você pode olhar no versículo 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: acosta a sua capa e segue-me. E saindo seguia. Não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram os guardas, a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual abriu sozinha, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando assim, disse: nossa, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Ei, só vai ver anjo, só vai ser liberto de prisões, só vai ver as portas se abrindo, só vai ver libertação aquele que estiver disposto a fazer a vontade de Deus, ainda que seja preso. Você só vai viver milagre e ver milagre se você estiver disposto a arriscar a sua liberdade, arriscar tudo
verdade ou não? Atos capítulo 16, Paulo e Silas orando, e eu na oração, hein? Eles iam à oração, quem lembra disso? Paulo e Silas, vamos lá orar, vamos, todo mundo indo para a igreja orar de novo, indo para a igreja orar, e aí o povo hoje fala, mas está vindo problema e perseguição, vou parar de ir na igreja. Meu irmão, que fraco na fé és tu, querido. Eu vou parar de ir na igreja porque está vindo tantos problemas na minha vida. Problema, a tua vida está sendo um problema. Se você começa a reparar que tem problemas vindo na tua vida, é porque tua vida está ficando boa, tua vida está ficando boa com Deus, e o diabo quer te prender, mas fica tranquilo, porque o mesmo Deus que no capítulo 12 livrou Pedro, através de um anjo das prisões, e é o mesmo Deus que no capítulo 16 fez um terremoto livrar Paulo, Silas e todos os outros das prisões. É o mesmo Deus que quando você estiver numa crise, é aquele que vai te libertar, te livrar, te conduzir para a bênção. É isso que eu queria pregar aqui hoje, sabe? Um povo mais ousado. E daí o que vão falar? E daí se te julgar? Todos hão de ver a glória do Senhor vindo sobre ti. Mesmo que no começo suas mãos estejam atadas, Deus envia. Você imagina um anjo chegando, cutuca Pedro, Pedro levanta, oi, o que foi? Aí a cadeia cai, Pedro dormindo, gente. Tem gente ansiosa que não dorme, hein? Deus quer falar com os ansiosos. Tem gente ansiosa aqui que não dorme preocupado, sendo que a palavra diz para deixar a ansiedade e fazer que nem Pedro. Quem que está preso, apanhou, acorrentado e está dormindo? Por que Pedro estava dormindo? Porque ele estava descansando no Senhor. Ele sabe que o Senhor, enquanto ele dormia, o Senhor trabalhava em seu favor. Para você que está ansioso, hoje você vai dormir bem, colocando as tuas preocupações naquele que enquanto você dorme, cuida de você. E aí o anjo acorda ele sai, o soldado está aqui, ó, ele fica invisível. Olha isso, quanto poder, né? Depois o povo gosta da Marvel, das tecnologias. Olha que top, ele passa invisível, os guardas não vê ele. Aí quando chega na porta de ferro, como vai passar? A porta vira automática. Teve um sensorzinho que quando ele chega a porta se abriu. Sabe o que eu tenho para te falar, meu irmão? Você vai chegar na frente daquela porta fechada e a porta tem que se abrir. Sabe, meus amados, quer viver milagre em 2021? Quer alcançar pela graça? Então começa a com ousadia fazer o que Deus pede para você fazer.